O São Paulo eu achei que desempenhou até um bom futebol, não foi aquele futebol monótono que a gente já estava acostumado, porém o resultado não mudou. Eu queria saber de você, meu amigo, o que você achou de Botafogo 2 São Paulo 2? A gente repete o que vem se repetindo em vários jogos, na verdade. O São Paulo começa bem e não consegue manter o placar. Os jogadores cansam, o meio não existe do São Paulo, a lateral direita é uma avenida, é horrível. É muito diferente você vê o São Paulo com volume de jogo, você vê ele começando muito bem e você vê ele terminando o jogo sendo amassado pelo Botafogo. A gente foi completamente amassado. O Rafael fez defesas maravilhosas e não foi um amasso maior no placar porque ele salvou o time. E a gente fica perdido porque são erros consecutivos, são jogos consecutivos com os mesmos resultados, com a mesma cena. É um filme que se repete. E fica muito complicado de almejar alguma coisa com um time jogando na frente do placar, muitas vezes sem saber terminar o jogo e terminar bem. O time do São Paulo não está evoluindo. E é muito complicado, a gente teve uma perca muito importante nesse jogo, que foi o nosso Calheri, né? Rompeu o ligamento cruzado do joelho. Acabou a temporada pro nosso artilheiro que não faz gol. E assim, eu não sei se você viu as notícias, mas o que me espanta muito é as notícias agora. A gente tá vendo que a diretoria vai procurar no mercado no mesmo estilo do Cedric. Se você lembra, o Cedric veio com um contrato de 3 meses. Cedric veio assistir o jogo. Exatamente. Dá piscadinha. Eu não sei do CT. Pra montar um time, sei lá, pra jogar o quê? Série B ano que vem? Eu queria saber de vocês, um cara no mesmo do Cedric. O Cedric só veio porque o empresário dele trouxe o Oscar. Vai pedir uma ajuda pro empresário também? Qual que vai ser? Vai falar, dá uma força aí. Porque não tem condição disso acontecer. O ataque do São Paulo é André Silva e Rian Francisco. Não tem outra coisa pra ser feito. São fracos. Cara, já passou da hora do Rian ter chance, cara. Nossa. Não tem condição mais do Rian não ter chance no ataque do São Paulo. Ele só entrou no último jogo porque tinha olheiro lá. E senão ele não tinha entrado. Porque ele não entra. Ele simplesmente é descartado. E é inadmissível um cara como aquele, diferenciado, tá no banco. E assim, até pro André Silva, me desculpa, o André Silva não tem bola, não tem como comparar os dois. Então, assim, é muito complicado. Mandou tomar naquele lugar e os caramba. Eita, o jogo foi doido. Mas aí, minha amiga, comentando aí, eu vou pedir pra vocês, primeiro, esperar a fala da Coralinha terminar pra estar falando aí de conversa. Terceira série. Tá bom? E aí, isso é básico, vocês já deviam saber, mas vamos lá. Só quis pontuar a treta só. Que você falando aí você traz a notícia. Sobre não cochichar com um amiguinho do lado. Eu falei no microfone. Eu falei no microfone. Trouxe a notícia. E o Alan Franco no final do jogo, na verdade a discussão começou entre Alan Franco e Luciano. O Alan Franco cobrou o Luciano sobre falhas individuais ali, sobre no momento do gol, uma ajuda que ele achou que o Luciano deveria ter ajudado. Porém, o Luciano se defendendo ali não era algo agressivo. Era uma coisa onde o Alan Franco apontava o dedo e o Luciano se defendia. Padrão. Ponto. E aí o André Silva resolveu tomar as dores do Luciano e foi cobrar o Alan Franco sobre a maneira pela forma qual ele estava falando. E aí o Alan Franco ficou maluco, falou, tô falando com ele, não tô falando com você, até que manda vai tomar caju e aquele fuzuê todo. O Alan Franco não gostou da forma que o André Silva falou, ficaram ali nariz com nariz, aí sim se formou uma discussão mais ríspida, mas os jogadores que estavam em volta ali, os companheiros de equipe, separaram e vida que seguiu. Esse jogo... Dizem que é normal. Esse jogo não era nem pro Luciano, tá? Já começa por aí. Porque, assim, era um jogo que a gente tava na frente, o Luciano não marca. Duas vezes a gente esteve na frente. Então, assim, o Luciano nunca marcou, era pra ter entrado um volante, era pra recompor o meio-campo. Eu não sei qual que é o problema do Zubeldia, que ele não enxerga que o meio-campo é uma avenida. Que ele não tem que fazer nada ali. Então, assim, ele tem volante no banco, ele não usa o volante pra colocar. Aí me coloca o Luciano que não marca ninguém.
Ele não marca ninguém, não é de hoje. E hoje à tarde, eles colocaram onde... não sei se vocês já viram, fica quente, assim, na imagem. De calor do SofaScore. E aí, assim, ele ficou em 2 pontos, no meio do campo e numa lateral. Pronto, acabou. É isso, o Luciano é isso. E aí, ó, a torcida do São Paulo se queixa porque dos últimos 6 jogos que o São Paulo jogou, contando 2 jogos time. 4 jogos do Brasileiro, perdão. Foram 4 jogos do Brasileiro e 2 jogos da Libertadores. Nesses últimos 6 jogos foram 5 empates e 1 vitória. A vitória foi contra o Tadieres na estreia da Libertadores. E aí eu queria dar uma rápida pitaco, que é o seguinte: o mal do São Paulo não é empatar com o Botafogo fora. Não. O mal do São Paulo não é empatar com o Galo fora, por exemplo. São resultados aceitáveis. O mal do São Paulo é empatar com o Sport Cruzeiro em casa. É isso que não pode acontecer. Então, o torcedor tá cansado, não é empatou, tá reclamando do empate contra o Botafogo. Não, é o contexto geral. O que a gente não pode é empatar com o Alianza Lima tendo aberto uma vantagem de 2-0 no Morumbi. É isso que não pode acontecer, entendeu? E aí, minha amiga Jéssica, o Zubeldia, pelo futebol apresentado mais uma vez, não foi um futebol ruim. A exemplo do que aconteceu com o Palmeiras lá no Paulistão, ele ganha uma sobrevida aí. Mais uma vez, uma ala da torcida aí. Eu não sei se te incomoda, mas me incomoda porque outros treinadores, por muito menos, já saíram. E já foi finalizado o trabalho. O Crespo caiu por muito menos. E assim, não faz a gente entender. A gente não entende o porquê que estão mantendo ele tanto tempo. Porque o tempo dele já foi, ele já era pra ter ido embora do São Paulo. Perde, né, o que me incomoda é isso. Vai mandar embora o cara. Sabe o que me incomoda? Quando você chegar num ponto de sair a notícia, lógico, time nenhum vai confirmar isso. São Paulo nunca vai confirmar isso. Mas quando chega num ponto da torcida ouvir sobre a imprensa setoristas, ouvir a seguinte frase: o Zubeldia, se perder o próximo jogo, tá fora. Quando chega nesse ponto, o técnico já deu. Ele já deu, sim. Você só tá postergando o sofrimento. Sim. Quando você chega e fica falando assim, no próximo ele se perder ele tá fora, se perder ele tá fora. O que acontece? Ele não perde, mas o trabalho dele não é bom. Então, e outra coisa, eu vou entrar numa parada aqui que tá me incomodando e eu como São Paulino vou questionar aqui. O Corinthians perdeu o técnico dele hoje, ficou sem técnico e saiu algumas notícias aí de que o Corinthians já teria um acerto verbal com o Dorival Júnior. E a torcida do São Paulo tá maluca na internet, dizendo, a gente vai perder o Dorival pro Corinthians, coisa. Gente, eu também gosto do Dorival, tenho um carinho imenso pelo Dorival. Eu queria o Dorival de São Paulo, isso eu não tenho nem o que falar. Mas a gente tem que parar de tratar o Dorival como a última opção. Se o Dorival não vir pro São Paulo, o mundo acaba. Não é assim, calma. Lógico, não é eu que tenho que fazer esse trabalho, e eu não confio em quem vai fazer esse trabalho lá dentro de São Paulo, isso é um fato. Porque é o Monte que é o diretor de futebol, então o Boca de Farofa vai ter que procurar um técnico, e eu não confio nele, o Palmeirense sofre com isso também com o Anderson Barros, mas ele que vai ter que mapear aonde vai ter um treinador que se encaixe com as características de jogadores que o São Paulo tem no elenco, mas assim, é muito barulho pra assim, a gente vai se descabelando, a gente vai perder o Dorival pro Corinthians. Calma, o São Paulo, eu também acho que já devia ter mandado o Zubeldia embora. Acho que devia ter ido atrás sim do Dorival. Mas, por um acaso, o Corinthians manda o Ramon primeiro. E quem está sem técnico hoje é o Corinthians. É uma condição que o Dorival impôs desde o princípio. Que ele não negocia com os times que tenham técnicos empregados. Então, a condição que o Corinthians se encontra é lógico. Mas por que o Zubeldia está no emprego ainda? Ninguém sabe. Uma das explicações é que a comissão, a diretoria não vai julgar o trabalho da comissão técnica enquanto eles não tiverem 100% do seu elenco disponível. Isso é coerente, no mínimo coerente, mas a gente sabe que não é assim que funciona. O São Paulo é assim, sabe o que vai acontecer? Antes disso acontecer, eles vão cortar o... Até o final. Vai se machuca toda hora, todo mundo. O Lucas ficar empatando até o Calheri só voltou ano que vem, vai ficar até o ano que vem. Então, a gente sabe que não é assim que funciona. No discurso é muito legal se isso fosse de fato colocado em prática. Eu queria te fazer, eu entendo o seu posicionamento, mas queria colocar uma coisa aqui. Assim como você me perguntou do Abel,
Claro, não se compara, né? O Dorival e o Abel em termos do que eles ganharam Dorival nos clubes. Não se compara. Mas querendo ou não, o Dorival tem o carinho do torcedor, tem a memória recente, até falhou a voz. Pera, o Dorival é melhor, né? Só pra gente estar falando que a gente tá falando da mesma língua. Não vou entrar nem vou entrar nesse debate. O Dorival é melhor. Eu vou ficar Mas, ó, exatamente pelo mercado, Matheus, ser escasso de treinador e tal. Cara, que a diretoria de São Paulo tá comendo mosca, sim. Nossa, cara. Você perde demais. E assim, se você chega pra mim e fala assim, ó, né, é que é muito... Não, eu não tô passando pano pra eu sei. Eu só tô falando pra torcida. E a gente ouviu muito que não mandou embora ainda por conta da multa. Sim, então, exatamente, é isso que eu ia chegar. Se a diretoria, se chega uma notícia e fala assim, pô, não tem como contratar o Dorival hoje, porque quando o São Paulo contratou lá atrás, o Dorival era um valor. Hoje ele é outro. Exato. Se eu não me engano, aquele papo de 3 milhões lá é real. Tipo, é 3 milhões pra comissão, ou é pra ele, não sei. Enfim. E o Corinthians aí é aquilo, né? Trabalha daquele jeito. O mês tem 60 dias. Então ele vai lá e eles vão lá. Tira o Corinthians da sua boca. Eles estão com boa vontade. Agora, se você chega e é transparente com o torcedor, pô, não dá pra trazer o Dorival agora, porque financeiramente não conseguimos, é uma coisa. Mas fica nesse, o Zubeldia tá com a gente, vai descer do ônibus. Falta transparência demais, né, cara? E agora, pra finalizar as notícias do São Paulo aí, minha amiga Jéssica, o São Paulo joga contra o Santos no domingo, um clássico Sansão aí. Eu lembrei aqui que a gente perdeu ano passado esse clássico. E perdeu esse ano também, não foi? Na Vila Belmiro? A gente perdeu, né? Não, é que ano passado a gente falou de Morumbis. Sim. Esse ano a gente perdeu na Vila Belmiro. Até vocês recuperaram eles, que eles estavam mal e tudo mais. Foi isso mesmo. Foi a chegada do Neymar, eles empolgados pra chegada do Neymar. Ganharam aquele jogo e perderam todos os outros depois. Perderam os 3 jogos depois, só foram recuperar no finalzinho do Campeonato Paulista. É impressionante. O Santos não vencia 3 jogos, ganhou do São Paulo e passou mais 4 jogos sem ganhar. São Paulo ressuscitando. Minha amiga Jéssica, domingão, provavelmente de muito mau futebol, apresentado. Nossa, porque... de Páscoa, pô. Um domingo que quem perde é o torcedor. Exatamente, quem perde é o futebol. Eu queria saber de você o que você espera desse jogo. Não espero muito, porque o São Paulo não vem apresentando um bom futebol. E é muito complicado, né? Um clássico desse tamanho, sendo que 2 times estão desempenhando um péssimo futebol. Eu coloco nessa trincheira, apesar do Santos ter ganhado o último jogo, coloco nessa trincheira ele também. Mas acredito que o fator casa, o fator Morumbis não vai deixar que a gente perca. Acho que o São Paulo ainda consegue arrancar 1-0 aí, chorado. Eu espero, né? Uma goleada. É goleada, né? Nesse caso é goleada. Eu não tô convicta. As frases meio murchas. Ela vai falar que são uns 3-0. Nada. 1-0, empate. Posso falar? 3-0 São Paulo. O que acontece? Eu lembro até hoje, eu tava nesse jogo. Mas o que você deu ideia, Paulo? 2023, o São Paulo, pra mim, um dos melhores jogos do ano. Lógico, teve jogos da Copa, teve jogos contra o Corinthians, contra o Palmeiras. Sim. Todos esses jogos o São Paulo jogou muito bem. Contra o Flamengo, todos esses jogos o São Paulo jogou muito bem. Mas foi aquele jogo pragmático, onde a gente precisava do resultado. Agora eu tô falando assim, ó, de futebol jogado. Acho que um dos melhores jogos do São Paulo de 2023, esse jogo eu posso falar porque eu vi do estádio, como todos os outros. Eu fui em 30 jogos esse ano, então eu posso falar. 2023 foi o ano que eu fui pra ver. Esse jogo, logo após a eliminação do Palmeiras, o São Paulo elimina o Palmeiras, tem um jogo contra o Santos no Morumbi. Um calor infernal, um estádio do Morumbi com muita gente, super lotado. O São Paulo fez 4-1 no Santos. Alexandre Pato fez gol nesse jogo. Nossa, ele pega a cabeça no... O Santos tomou gol do Pato. Eu posso falar, esse jogo foi um dos melhores jogos do São Paulo no ano. Foi. Um dos melhores jogos do São Paulo no ano. Foi o Campeonato Brasileiro no Morumbi. O ano de 2024 foi o jogo que a gente perdeu, 1-0. Mas eu vou falar, São Paulo e Santos no Morumbi 2025 é a redenção de Zubeldia. Isso aliás, Matheus, nem ele acredita que de ataque de oportunidade de mercado, o Pato tá aí, pô. Ele virou apresentador da TV. Exato. Tá lá pegando live, fazendo transmissão.
Nossa, que transmissão emocionante. Thiago Leifert e Alexandre Pato na transmissão. Nossa! Lindos, maravilhosos. Fico tão animado assistindo o jogo. Bem, sabe uma transmissão boa. Nossa. O Kaique tá calado que ele gosta do Thiago Leifert. Mas é isso. Eu acho, meu palpite pro jogo de domingo é 3x0. 3x0. Não, é papo de... Sem papo de lúdico. Eu acho pouco. Sem papo. É papo de botar dinheiro. Eu falo, São Paulo 3, Santos 0 no Morumbi. Vamos jogar em São Paulo de 3. Posso falar? Poxa, tem que puxar na memória. Tem que puxar muito tempo na memória. Paulistão, a gente já amassou um monte de time aí, filho. Corinthians foi 3x1, Mirassol 4x1. Então esquece. Mas foi 3x0. Mas não foi 3x0. Mas no final quem foi o campeão, né? 6x. Vocês ganhamos do Corinthians. Vocês têm o prazer de falar, ganhamos do campeão. Eu falei, no último ganhamos do campeão. Minha bolha de amigos corintianos, aí eu não mencionei onde eu podia ficar bravo. Todos os caras usam paulista. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai ser. Mas, ó, só uma informação aqui que é interessante. O Ronaldo, goleiro do Bahia, entregou uma bola dentro da área pro Caio Jorge e perdeu. Fez o pênalti. Ele pegou e fez o pênalti. No pênalti, o Caio Jorge mesmo cobrou e o Ronaldo pegou o pênalti. Se não for cartola... Ele fez a cagada e se redimiu. Ele fez o pênalti e se redimiu.